E eu passando aqui só pra pedir o teu like e inscrição pra mais vídeos. Então fiquem com o recap. Esse daqui é o nosso mano Yuki. Aqui vemos o cara de boas dormindo feito um anjo até ser acordado pela sua amiga de infância, a Shizato. Só que ela fez isso de uma maneira bem peculiar. E quando ela percebeu que o cara tava de marcha reta, ela dá-lhe um tapa para ver se fica esperto. No caminho pra escola eles encontram Mifuyu, que já chega dando um carinho pro cara pra dor passar. E o cara é completamente apaixonado por ela que acabou se declarando. Mas a declaração não dá em nada e ela manda-o fora na hora. Parece que estavam todos num clube de culinária e conhecem a Mori, uma garota tímida, e Noomi, uma cientista com um robô de doces em fase de testes. E sim, o cara tem um harém dentro da escola. Aí chega o Boro com barras de chocolate pra galera toda. O prota, pra manter a pose, fica de olho no cara, que quer que todo mundo prove suas barras. Aí aparece do nada a sua professora bêbada e bem diferenciada, dizendo que precisa passar uma notícia importante. Depois de um gole, ela avisa que o clube tá ameaçado pelo conselho estudantil, que tava fazendo os bagulhos meio suspeitos com o dinheiro. Então Satsuki chega pra botar ordem na parada, com a ameaça de fechar alguns clubes, mas a Nozomi é contra o fechamento do clube, porque assim ninguém provaria os seus doces. Havia uma chance de esperança, pois não sabiam se Satsuki seria presidente do conselho, mas sabiam que ela era popular e bonita e com os melões fora do normal, então eles decidiram procurar um candidato, mas percebem que não tem muita esperança. Ao saírem, no caminho o prota esbarra numa garota chamada Almi, uma waifu com uma personalidade incrível. Ela estava atrasada para pegar o ônibus que acabou perdendo as chaves, e como bom prota ele pega as chaves. Lá no clube, eles não queriam desistir do clube e estão dispostos a fazer de tudo, então eles apontam o prota um bom candidato para o conselho estudantil, e dessa forma ele poderá salvar o grupo clube, mesmo que ele não queira. Todas as garotas estão contra ele, então não tem outra opção. Uns dias atrás, o nosso prota estava sonhando com Shizato. Eles eram noivos desde a infância, mas ele não sabia o que era o amor, então ela queria mostrar pro cara. Só que eu não sei o que ela mostrou pro cara, porque o cara acordou com as mãos nas almofadas enormes da Shizato do seu lado. Então ela fica provocando o cara, mas ele só queria dormir de novo. Pra piorar, ele diz que não vai mais ao clube de culinária e que não vai se candidatar a presidente estudantil. E ela conta aos amigos do clube sobre a decisão de Yuki. Aí vemos o cara a caminho da escola, mas ele esbarra com a Satsuki, a waifu angelical da sua escola. E na verdade ela não era tão má assim quanto diziam. Ela se confunde com o nome dele, mas ele corrige educadamente. E ela acha ele engraçado, só foi pro cara ficar sem jeito olhando pra ela. Enquanto todos no clube ficam sabendo da decisão do Yuki, o Boro tenta seduzi-lo ao telefone de uma maneira bem inusitada. O cara do nada fala pro Yuki que está esperando o bebê dele, mas Yuki só desliga na cara. Ele vai à escola entregar as chaves da Almi e Almi, surpresa por vê-lo na escola em pleno domingo, ela agradece por tudo. O que um gado não faz por uma waifu, né? Enquanto isso, no clube de culinária tão preocupados porque não tem nada para mostrar às pessoas, por isso a Nozomi decide focar nisso e inventa uma máquina de bater, o que tá parecendo mais um desastre dela. Aí a gente vê o nosso prota pensando no que fazer com o clube, e como sempre o cara esbarra em alguém, o gado pensa que seria uma outra garota, mas pro seu azar são os seguranças do presidente estudantil atual. Eles precisam proteger o presidente, que já sabe tudo sobre o clube de culinária. Ele incentiva o Yuki a se candidatar ao conselho estudantil, mas ele não se sente confiante o suficiente. No entanto, ele encontra de novo Satsuki que estava com a corrente da bicicleta quebrada. Ele, todo macho alfa, ajuda ela e aproveita para perguntar por que ela quer desintegrar o clube. Ela fala que precisa usar melhor os fundos da escola, mas ela a convenceu de que pode pensar diferente, então ela incentiva o cara de se candidatar porque tinha muita possibilidade de ganhar. Então ele foi dar uma aos seus amigos no clube que estão em desespero. Mesmo com tudo desorganizado, ele dá um discurso motivacional para evitar que o clube se desfaça, e queria que escolhessem alguém que soubesse falar, então o cara tentou de tudo para que escolhessem a Shizato, mandando um monte de elogios para ele. Mas mesmo assim todos escolheram ele. À tarde cada um foi para casa, mas antes de ir embora ela pede pro cara comprar uma barra de chocolate para ela, o que deixou ele meio preocupado. Ele pediu um pedaço da barra de chocolate que ela tinha, mas mesmo assim ela não tinha coragem de experimentar. Ao que parece ela tem algo bem estranho com chocolates.
Depois de uns dias tudo estava pronto para a campanha, e até o Yuki tinha se candidatado deixando todos animados. No entanto, eles não tinham ideia de que iriam tão longe e estavam perdidos sem saber o que fazer. Então a professora decidiu ajudá-los. Precisavam de 10% dos votos, o que daria uns 600 votos já que eram 6.000 estudantes. Para ajudá-los tinham o Moori, o atual presidente estudantil, mas é claro que ele queria algo em troca. Não perder para Satsuki. Senão teria problemas para recuperar o poder no conselho, pois se o Yuki ganhasse ambos teriam o mesmo poder. A ideia era apoiar os clubes que seriam fechados de acordo com os planos da Satsuki, e se conseguissem isso, teriam mais facilidade em alcançar os 10% dos votos, mas não sabiam como fazer isso. Então Moori explicou que primeiro precisava dos votos dos clubes a seu favor, e o Yuki ficaria encarregado disso, mas para conseguir ele teria que ir com uma garota bem bonita. Aí a Shizato se voluntariou, e eles precisavam também de assinaturas, e para isso também precisavam de garotas bonitas para pedir, então as outras meninas se ofereceram para fazer isso, e o plano estava em andamento. Enquanto isso, a professora foi se encontrar com sua irmã, que na verdade é a Satsuki. Ela estava um pouco ressentida, pensando que ela queria desintegrar o clube por culpa dela. Mas a Satsuki fala que queria ser presidente de qualquer jeito e realizar o que a professora não conseguiu fazer na época. À tarde, ele e a Shizato foram descansar um pouco, então o Prota tinha umas moedas para comprar algo para beber. Justo quando a Satsuki estava passando, ela ouviu e foi falar com ele. Na hora começou a provocar o cara trocando seu nome, mas como agora ele era seu rival, ela desejou boa sorte na campanha, e foi mais que o suficiente para ele ficar babando ela. No entanto, Shizato chegou na hora e ficou bolada ao ver a reação do Prota olhando para Satsuki, e ela ficou ainda mais bolada quando se apercebeu que o cara recebeu uma mensagem de uma garota. À noite, ele foi comprar algumas coisas pro jantar e percebeu que a Mori estava seguindo ele sem entender por quê. E parece que a mensagem era da professora do cara. Então ele foi até ela e preparou algo para comer. Essa na verdade é uma relação bem peculiar. E como sempre, a chata da Shizato estava de olho nele e mandando mensagens. A professora pensou que eles eram um casal, mas ele logo esclareceu que não era o caso e além disso, ele a fez lembrar do pequeno incidente que teve entre eles quando a professora estava bêbada. Algo me diz que esses dois têm umas coisas muito suspeitas, mas mesmo assim, ela pareceu muito animada com isso. Mas o Prota meteu o papo reto e deixou claro que se isso acontecesse de novo, ela não o veria mais. Aí eles se despediram de maneira bem adequada entre aluno e professora. No dia seguinte o Yuki percebe que a concorrência tá pesada, mas ele agora tá decidido a ganhar. Aí de repente ele dá de cara com a Omi pendurada porque a escada tinha caído. E claro que ele curte a vista em 3D, mas depois ele ajuda a mina a descer. Ela pediu desculpas pela situação, e parece que a Omi estava fazendo os bicos de manutenção. Acontece que ela é bolsista, então tá sempre ocupada com alguma tarefa. E o cara que ela faz uns trampos bem pesado, mas a Omi diz que não é tão ruim, já que precisa aproveitar os benefícios. Aí aparecem uns caras maldosos que tratam a Omi mal por ser uma bolsista, zoando ela por não ter condições de pagar a escola, e por ter um cheiro ruim. O cara já fica bolado e logo quer partir para cima dos caras. Mas ela não quer mais confusão e fala para ele não se preocupar. Só que de tanto que enchem o saco dela, ela começa a achar que realmente cheira mal. Então pede pro Prota dar uma cheirada nela. Como um gado ele faz isso e fica brisando no cheiro maravilhoso dela, dizendo que ela cheira muito bem. Depois disso, ele vai pro clube onde todos estão reunidos, e eles precisam de grana para a campanha do Prota. Daí surge a ideia de uma feira para arrecadar fundos. Propõe vender o rolinho que Yuki sabe fazer, e pelo jeito é uma delícia. Além disso, com a ajuda da professora e 300 barras de oboro, a campanha tá garantida. Enquanto isso, Yuki vai comprar os ingredientes pro rolinho e encontra Satsuki. A mina tá tendo problemas com os membros de um clube. Aí eles começam a falar sobre a campanha, e o cara tenta entender o porquê ela quer fechar a verba pros clubes. Satsuki diz que não é só por princípios mas por outros motivos também, e pede pro Yuki se informar mais sobre isso. Enquanto isso, a Omi continua a manutenção rotineira e começa a admirar a foto do Prota. Nesse momento aparece um grupo de patricinhas maltratando ela por ser bolsista, e deixando ela com medo. Enquanto Yuki investiga o que tá rolando na escola,
Aquelas meninas levam a tadinha da Almi pra uma surra. À noite o pessoal do Yuki vão pra casa e se deparam com ela procurando algo no lixo. Como é de noite, tentam ajudar, mas ela grita para não se preocuparem. Mesmo enquanto continua o trabalho, ela começa a chorar lembrando do que aconteceu e não sabe o que fazer. No dia seguinte, Mifuyu decide dar uma força no discurso do prota. Em agradecimento, ele se declara de novo para ela e até a convida para sair. Mas como já era de se esperar, o cara leva um pé na bunda. Aí a Shizato tenta animar o cara de uma maneira bem diabólica. E Mifuyu percebe que ela tá apaixonada por ele. Na mesma hora, Shizato nega tudo. E a Mifuyu começa a dar uns carinhos no prota para irritar a mina. E lá no fundo a Mifuyu acha que os dois estão caidinhos um pelo outro. E não quer atrapalhar. Nesse momento, aparece uma jornalista na escola querendo fazer perguntas sobre a campanha. Super apressada, ela acaba escrevendo qualquer coisa só para piorar a vida do cara. E para incomodar ele, o Boro tenta seduzir ele. E até Nozomi quer um pedaço do bolo do cara. Mas ele tenta acalmar a situação prometendo algo mais tarde para ela. Vendo o esforço do prota, Mifuyu oferece algo pro cara beber. Mas quando vai preparar, a professora entra de uma maneira bem cativante. E dá uma aliviada de carinhos no Yuki pensando que estão sozinhos. Mas Mifuyu aparece para estragar o momento. Depois de perceber que não estavam sozinhos, ela sai meio envergonhada. Na minha opinião, todo mundo devia ter uma professora atenciosa como ela. Aí do nada Mifuyu quer juntar o prota com a Shizato para uma história de amor, só que o Yuki diz que não vê ela como uma irmã, mas de qualquer forma vai velar pela felicidade dela. Dias depois começa a feira, e todos estão prontos para fazer propaganda do Yuki. Eles começam a distribuir as barras de chocolate, e para garantir que depois comprem os rolinhos caros, eles têm um plano perfeito. As garotas fazem cosplays para chamar a atenção, e só podem tirar fotos com elas se comprarem os rolinhos do Yuki. E deu muito certo. Até um clube meio estranho faz um mangá de romance do Yuki com o Boro para ganhar mais popularidade. Parece que as coisas estão indo bem. Mas agora só falta o discurso final e Mifuyu chega para ajudar nisso. Ela já tinha tudo preparado para ele e agora ele só precisa ler. Mas minutos antes do discurso, Mifuyu percebe um pequeno problema. Ela tá com o discurso do prota. E ele tem a história de amor que Mifuyu tá escrevendo. E o cara nem percebe nada disso. Primeiro, um cara estranho com uma máscara faz o seu discurso, ganha alguns votos e coloca Satsuki numa saia justa, dizendo que ela é a culpada pelos cortes nos orçamentos dos clubes. Com isso agora é a vez dela. Ela faz um discurso cheio de carisma e convicção, enlouquecendo todo mundo com a beleza dela. Para encerrar, chega a vez do nosso prota, e ao ler o discurso antes parece algo romântico, mas antes que Mifuyu entregue o verdadeiro discurso, já era tarde demais, e o cara ainda passa vergonha justo antes de subir ao palco. Então agora só resta improvisar. Claro que dá uma vergonha alheia, mas mesmo assim ele consegue conquistar o público a favor dele. Mais tarde saem os resultados das votações. Tinham 4 candidatos e só precisavam de 10% para passar para a próxima fase. No começo Yuki tinha só 8% dos votos e estava meio para baixo, mas a cada atualização aumentava a porcentagem. E na última contagem ele alcança os tão desejados 10%. E agora as chances de salvar o clube tão maiores. E todos começam a comemorar essa conquista. Mas calma aí, porque ainda é só a primeira fase das eleições. Para dar uma força, 2 caras de outro clube doam grana sabendo que Yuki é a única esperança para os clubes não fecharem. Depois de tudo, cada um vai para sua casa e Shizato quer passar numa loja para comprar um chocolate. Yuki aceita sem entender o porquê. E tudo isso é para dar um pouco pro irmão dela que faleceu. No dia seguinte, o Mori aparece no clube para dar os parabéns pro time do prota, mas nem tudo eram flores. Afinal ele tinha passado apenas para a segunda fase. E ao mostrar os votos de diferença ele percebeu algo estranho. Foi aí que ele falou que esses votos não eram tão certos assim, então mostrou a verdadeira quantidade de votos que cada participante tinha. Somando tudo eram 3.000 votos, e como a escola tinha 6.000 estudantes, ele sabia que esses 3.000 votos restantes eram brancos. Na segunda rodada de votações, ele teria que garantir que esses votos em branco fossem para o Yuki. As garotas estavam encantadas com a inteligência do cara. Mas como o Yuki só era bom na cozinha, já tava lá ele de novo cozinhando. Mas Almi tenta animar ele dizendo que esse é seu super talento, e que ela adoraria cozinhar com a pessoa que tanto ama no futuro.
Ouvindo isso, o cara sem querer cortou o dedo, e ela com suas habilidades de enfermagem parou o sangramento com a língua, o que deixou as minas indignadas com o que estava acontecendo entre os dois. No entanto, ao ouvir que Almi usava esse método em seus irmãos mais novos, aí a Chisato se lembrou do momento em que seu irmãozinho morreu em um acidente. O Yuki percebeu e ao ver a expressão dela sabia que ela estava triste. Depois de comer, nosso herói foi relaxar nas águas termais, e pelos vistos não vai nem conseguir, porque a Chisato também aparece aí. E ainda oferece o seu par de laranjas enormes pro cara degustar. O prota tava meio envergonhado. E para piorar o momento, Oboro chegou querendo tirar uma lasquinha do cara. Então ele saiu daí correndo, mas por descuido acabou liberando suas ferramentas de construção à mostra. Você já passou pela frustração de tentar assistir seus animes favoritos e ser interrompido por anúncios irritantes em sites duvidosos? Ou ainda assistir com uma qualidade horrível? Então, meus amigos, vos apresento a UniTV. Ela disponibiliza 280 mil conteúdos diferenciados de qualidade. É basicamente ter a sua própria TV com mais de 500 canais ao vivo, incluindo filmes, séries e as melhores partidas de futebol. E o melhor de tudo é que você encontra qualquer anime lá, até os mais atualizados. E ainda assim você pode usar ele no seu celular, como também na sua TV, para ter uma experiência ainda melhor. Então não perca seu tempo e baixe agora a UniTV, link na descrição. Perturbado, foi passear um pouco e tentar relaxar. E nesse momento ele vê a prof discutindo com a Satsuki por causa de umas coisas de família. Ela se desculpou por ter ouvido a conversa. E a Satsuki, que se dá bem com ele, começou a provocá-lo. Mas para adicionar um pouco de picante nessa conversa, a prof admitiu a Satsuki que eles já haviam se beijado, deixando a Satsuki surpresa e indo embora sem deixar o cara se explicar. Mais tarde foram dormir, e o Oboro compartilhou o quarto com o Yuki, mas estava cheio de despertadores por todo lado, mas o cara fala que se ele não acordasse ele o acordaria cedo pela manhã com um beijinho. Para tornar o ambiente mais estranho, Oboro aplicou uma prega de jiu-jitsu no cara para não fugir, mas por sorte ele finalmente conseguiu escapar. Assim que ia ao banheiro encontra a prof completamente chapada, querendo sentir mais uma vez os fluidos bucais do prota. Então ele decidiu levá-la pro quarto. E essa noite com certeza tá sendo uma noite bem diferente. Porque ou não que má sorte o cara tem. Mas ele pega pelas meninas nos corredores do dormitório, e elas pensaram que o cara é um tarado que tava espiando. O cara assustado mete o pé, tentando escapar da multidão de mulheres enfurecidas que queriam mandá-lo de base, mas com a ajuda da Satsuki conseguiu evitar a surra da sua vida. No entanto, por ter ajudado ela lembra que ele só foi pego porque foi ajudar a sua professorinha chapada e receber mais um beijo dela. Aí o cara esclareceu tudo o que aconteceu da outra vez, dizendo que ela roubou um beijo dele, e a Satsuki pediu desculpas por tudo. Como já estava tarde, o Yuki queria ir para o quarto, mas a Satsuki sabia que as meninas ainda estavam de guarda. Então ela chegou bem pertinho do cara e convidou para ficar mais um pouquinho. A mina estava mandando muito bem na partida de xadrez e deixou o cara humilhado, e ainda assim as minas estavam vigiando, então ela só lhe dá 3 opções. A primeira seria se entregar, a segunda era dormir aí mesmo, que já tá muito bom, e a terceira opção era encarar mais um pouco do joguinho com ela. E o cara que não é bobo nem nada, claro que ele foi de terceira. Aí do nada, ela colocou um clima mais esquentando no ar, e a mina queria que o Yuki desse um beijo nela pra ficar empatada com a irmã. Só que do nada a coisa ficou séria. A Satsuki conta que a professora deu um sumiço e até mudou de casa sem falar nada, e isso deixou geral meio triste, especialmente a sua mãe. Aí ela perguntou pro prota se sabia de algo, mas infelizmente ele disse que não sabia de nada, porque não confiava tanto assim nela. Depois de um tempo, quando parecia que tudo estava de boa com as garotas, o Yuki deu fora, mas antes de ir embora a Satsuki tocou no assunto do beijo de novo. E quando tava quase para conseguir, a professora apareceu para atrapalhar a parada. Sacando que a Satsuki tava afim dele, ela ia beijar o Yuki para provocar a Satsuki, mas preferiu só marcar território do cara. Saíram de lá sem perceber que alguém tava de olho à distância. No dia seguinte, geral ficou sabendo do fofoqueiro que bisbilhotou o dormitório das garotas, e nosso prota agiu como se não soubesse de nada. Mas à noite, não contava que a Chisato tinha visto toda a cena, porém só viu ele e a professora. Ela Mori tava morrendo de ciúmes e fez ele lembrar do que rolou nas águas termais com ele.
Tava na cara que a Shizato tava caidinha por ele, mas quando Yuki disse que sempre estaria ao lado dela, mas não do jeito que ela queria, a tadinha ficou na bad por ter sido rejeitada por ele, e se afastou ao perceber a Umi vindo. Depois de um tempo, o prota encontra a professor de novo, e de novo ela tava chapada, então ele aproveitou o momento para perguntar sobre a família dela. Como ele nunca levava ela a sério, ela quis contar tudo, e até se declarou para que ele agora a levasse a sério. Mas agora, ele tinha que escolher entre ela e a irmã dela, então ela chamou a Satsuki para um duelo de xadrez. Se a professora ganhasse ficaria com o prota, mas se perdesse, além de ficar com o cara contaria tudo sobre por que se afastou da família. No jogo, a professora se mostrou ser muito boa, e já estava com o controle total e quase ganhando a partida, só que para provocar a Satsuki, ela começou a falar sobre a família. E claro que ela não ficaria calada. E pelo visto, elas eram meia-irmãs do mesmo pai. Mas a Satsuki não sabia da verdade toda. Aí a professora começou a contar o que rolou de verdade. Acontece que teve um acidente, e como o tipo de sangue dela era raro, precisava de um doador, mas a mãe que ela achava que era dela não tinha o mesmo tipo de sangue, e só era compatível com a Satsuki, que é a sua única filha. Aí ela descobriu que toda a vida dela foi com uma mãe falsa, mas ela cresceu achando que era a mãe dela de verdade. Depois de alguns anos, a Satsuki nasceu, e com o tempo as memórias da mãe falecida foram se perdendo. A tristeza que ela sentia virou ódio pela família, e ela não queria perdoar o pai pelo que fez. Ouvindo toda essa história, a Satsuki começou a chorar e se desculpou por ter odiado ela sem saber da verdade. No dia seguinte, a Shizato acordou chorando pensando no irmão dela, mas tinha que acordar o prota porque era o primeiro dia da campanha. Na escola, foram imprimir uns panfletos pro rolezinho político, e sem querer trombaram com uma mina que voltou à escola depois de uma temporada sumida. O Yuki todo amigável deixou a Shizato enciumada, e do outro lado Satsuki tá na maior treta com a professora. Parece que foi porque a Satsuki venceu no xadrez, e a professora tava escondendo a derrota. A irritação era porque o prêmio do jogo era o Yuki. Só que Shizato viu quando os dois trocando uma ideia de boa, então ela chegou para cortar o barato. Aí a Satsuki, para piorar, mandou que não estavam falando da campanha, mas de coisas mais privadas, se é que vocês me entendem. Depois desse babado, a Shizato ficou bolada com o Yuki e sacou que estava rolando também algo com a professora, o que deixou ela muito triste. Aí começou a campanha, e cada candidato fez de tudo para ganhar mais público, mas no momento que ele estava lá discursando, percebeu que umas garotas estavam implicando com a Umi. Vendo a treta, ele já estava quase partindo para agir, mas a Shizato apareceu e impediu porque ia comprometer a campanha. E aí uns caras do departamento de segurança pública da escola chegaram na cena. Eles trataram de resolver e levar as garotas, mas a Umi ficou assustada, já que tinha passado por um lance tenso antes com um aluno. A antiga chefe da segurança tinha jogado sujo, divulgado o nome dela e a acusando de falta grave. Mesmo sem evidências, a galera tratava a Umi mal e ela largou a escola. Mesmo assim, a Umi agradeceu ao Yuki pela tentativa de socorro. O prota resolveu dar um plot twist na candidatura, dizendo que apoiaria os bolsistas para não serem intimidados, mas depois a Shizato disse que ele tá mais focado em ajudar a Umi e não curtia a ideia. Aí ela abraça o cara e confessa que tá com ciúmes e medo de perder ele para outras minas, mas o cara falou que ela não devia se preocupar com isso. Enquanto isso, Mori estava trocando ideia com a mina nova, que na verdade foi ela culpada por ter causado problema com a antiga bolsista. Como ela tinha voltado, tava na vibe de retomar o mal, queria até controlar o Yuki na presidência. Mas o cara não tava para essas paradas sujas que ela fazia. Enquanto isso, o Yuki tava dando um rolê com as minas, e no caminho trombou com Mori tocando algo que esqueci o nome. O prota pediu para tocar também, e a Shizato na maldade achou que seria um beijo indireto. Então, para evitar a treta, o cara meteu o pé. Só que não percebeu que estava passando um carro, e infelizmente as minas presenciaram aquela cena horrível dele sendo atropelado, o que trouxe lembranças trágicas para Shizato, e ela ficou tão assustada que começou a gritar desesperadamente. No hospital, a Shizato estava chorando muito, mas quando foram conferir, o cara estava inteirão e nenhuma desgraça aconteceu, mas ela mesmo assim estava preocupada. Os boatos do acidente já tinham se espalhado, e a Satsuki foi até o clube atrás do Yuki toda preocupada,
e quando soube que o Yuki estava de boa desmaiou de alívio. Depois ele chegou no clube para provar que estava vivinho, e sacou que quem estava na bad era Shizato. Em casa ela não queria largar o braço do cara, estava tão traumatizada que o Yuki teve que rasgar a camiseta para tomar um banho. E ele ficou pé da vida com essa atitude dela, sem saber o que fazer. Por um momento, a Shizato ficou doida e achou que o prota ia se afastar dela. Até foi buscar um chocolatinho para ele, mas o Yuki decidiu não entrar mais nessa vibe. Sabia que ela estava fazendo o papel de irmã mais velha, e aquele amor todo que ela dizia sentir por ele era só uma fachada para ter o irmão mais novo que nunca teve. Até mandou ela comer o chocolate, mas ela começou a passar mal na hora. O clima ficou estranho e cada um foi pro seu canto. Os dias foram passando, e a Shizato estava tão mal que nem estava indo para a escola. Nas escolas o prota encontrou a Mori tocando uma gaita que estava gravado o nome Kana. Na hora ela confessou que a Kana era a melhor amiga dela, e ela só entrou na escola para achar ela mas não sabia onde ela estava. Na mesma hora que ouviu a música, a Mori apareceu e sacou que era uma música da Kana, mas para dar uma disfarçada perguntou da Shizato, e o Yuki disse que ela tinha tirado uns dias porque estava mal. Aproveitando o momento, a Mori deixou a solicitação do Yuki para apoiar os bolsistas, mas falou que primeiro tinha que focar em ganhar as eleições. Depois, o nosso herói foi pro hospital e percebeu que o cara também estava por lá. Curioso, foi atrás dela e viu que estava envolvido com a amiga da Mori. Ele seguiu as informações que ouviu e deu de cara com ela, mas parece que ela estava numa espécie de coma. Mas o cara sacou que o prota estava seguindo e deu um golpe nele. Contaram que o Departamento de Segurança Pública nem sempre dava conta de tudo, então contrataram uns espiões chamados Agentes S, e eles passavam as informações para evitar treta na escola. A Mori e a Kana eram as designadas para isso, mas como tinha muita grana rolando na escola, as coisas ficaram meio obscuras e a Kana começou a investigar, mas por ser xereta mandaram ela de arrasta pra cima e apagaram todas as provas que ela tinha. Desde então, a Kana estava em coma e esconderam os espiões para ninguém ficar sabendo de nada. Mas tudo isso parece que foi por obra da Ozawa, a estudante nova, que na verdade era a antiga presidente do conselho, e a responsável por muitas coisas maldosas na escola. Então o Mori estava disposto a guardar e proteger a Kana até se recuperar. Enquanto isso, a Mifuyu foi dar um rolezinho para visitar a Shizato e sacou que ela tinha brigado com o Yuki. Tentou animar a mina mas deu de cara numa caixa cheia de chocolates. Nessa percebeu que queria substituir o Yuki pelo irmão falecido. Como isso irritou a Shizato, começou a atacar a mina com a cicatriz sabendo que a mina era insegura. Mifuyu, para testar a força dela, saiu na rua sem vergonha com roupas à mostra. E aí a Shizato foi atrás dela, e quando viu que a mina superou o trauma ela Shizato prometeu fazer o mesmo. Com todo esse drama, a Mori soltou outro problema, as finanças do Departamento de Segurança. Quase toda a grana ia pro tratamento da Kana, mas pro Yuki algo não estava certo. Então ele chamou ela para descobrir a localização da Kana. E sendo um espião mandou todo mundo ficar ligado. A Mori achou a Kana e levou ela para longe mesmo naquele estado. E quando a Mori soube disso, ficou bolado e disse pro Yuki que se algo acontecesse a Kana, ele ia se arrepender pelo resto da vida. Depois a Mori estava feliz por achar a Kana, e Mori começou a tocar algo para ela enquanto o pessoal estava na busca. Ouvindo o som a Kana começou a se recuperar aos poucos e em minutos recuperou a consciência. A Mori começou a chorar, e Mori também vendo aquela cena de longe, e pelo jeito tudo ficou bem. Voltando para casa, a Shizato tinha uma surpresa pro Yuki. Ela comeu um pouco do chocolate que ele detestava, começando a superar o trauma aos poucos. A campanha estava chegando ao fim, e o cara estava dando sangue para ficar no topo. Para comemorar, a Shizato chamou o Yuki para um date, que estranhamente virou meio que uma cerimônia de casamento. Foi nessa que o Yuki percebeu que sempre esteve apaixonado por ela e só estava escondendo e ignorando esse sentimento. Então no caminho de volta para casa, eles estavam prestes a se beijarem, mas de repente os dois tomaram um choque, e levaram a Shizato embora. Ele recebeu uma ligação, disseram que se ele quisesse vê-la de novo tinha que seguir as ordens deles, e proibiram de contar para alguém. Enquanto isso, na escola estava todo mundo preocupado com ele, porque ele não apareceu e era o último dia pro discurso final. Com uma forcinha, conseguiram atrasar o discurso do Yuki,
E o Mori também não sabia o que estava rolando. Por outro lado, a Ozawa foi pro hospital ver se a Kana lembrava de alguma coisa da investigação, mas a Mori sacou a dela e avisou a Kana para não falar nada. Mas os problemas continuavam. Alguém escreveu umas paradas difamando o Prota. E agora ele tinha até as 12 para fazer o discurso. Se não aparecesse, iam achar que ele desistiu da campanha. Mas umas minas da escola finalmente encontraram ele, vendo ele como um mendigo, e avisaram para os outros. Aí o Mori viu que as coisas estão muito estranhas e começou a agir. Agora estavam todos procurando ele, mantendo Yuki longe da escola, tudo para ele perder as eleições. Só que a Mori descobriu tudo. Cortou a sinal do telefone que o Yuki estava usando. E ela falou pro Yuki que descobriu onde estava a Shizato. Ele saiu correndo para achar ela. Além disso, todos do conselho estudantil sacaram que a culpada era a Ozawa, ela que atropelou a Kana. E com todas as evidências prenderam ela. Logo depois, o Yuki achou a Shizato. E ficou feliz por ela estar bem. Com o empurrãozinho das meninas ele conseguiu chegar para fazer o discurso. O cara foi super sincero. Contou as verdadeiras intenções dele e como queria ajudar todo mundo, prometeu que ia mandar bem e conquistou a galera toda, tanto que acabou ganhando as eleições, e todos estavam orgulhosos dele. Depois de uns dias como novo presidente do conselho, o Yuki estava na correria, mas conseguiu dar um jeito de passar um tempo com a sua waifu. Os dois foram visitar o irmão falecido dela, e comeram um pouco de chocolate para relembrar os velhos tempos. E assim eles se beijam, declarando que vão ficar juntos para sempre. E assim termina mais um recap aqui no canal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Assista também o que tá passando aqui na tela, que eu tenho certeza que vai adorar. Então eu sou o Liu e até o próximo vídeo.